Pessoal, vamos lá então, voltando à segunda parte da nossa aula, né? Primeira parte trabalhando aí com os operadores e as estruturas de condições. A partir da próxima semana, né, vocês vão já continuar avançando no conteúdo, vão ver estruturas de repetição, vetores, laços de repetição, né? Então, já vão ter continuidade aí com if, com else, né? O se, para, e vários outros complementos que o objetivo dessas técnicas, né, que vocês vão aprendendo, é fazer com que o algoritmo fique mais intuitivo, fique mais simples, né, mas apesar da complexidade da lógica, o seu algoritmo vai ficando mais enxuto, mais simples, né, de resolver. Nós sabemos que, em termos computacionais, e quanto mais enxuto for o seu código, quanto mais simplificado for, né, a sua instrução, seja para um programa, o processador ele consegue computar, ele consegue processar de uma forma mais rápida, né? E nós estamos percebendo que em muitos casos a gente está precisando atribuir valores, né? Precisando declarar variáveis que na medida que vocês forem aprendendo essas técnicas aí, né? Vocês não vão precisar aí fazer muita declaração, muita atribuição, né? Trabalhando só com os operadores, com os laços de repetição, e com essas estruturas condicionais, vocês acabam simplificando o código em poucas linhas aí, né? Bom, voltando aqui a exibir a tela. E aqui, estrutura sequencial ou estrutura de controle. Tá? Esse material eu vou deixar disponível, um novo material que eu consegui encontrar, né, bem interessante também, falando sobre algoritmos e programação. Deixa eu aumentar aqui, né? Então, vamos lá, estrutura de controle e fluxogramas, né? Estrutura sequencial. A gente tem o início, com a sequência dos comandos, né? E à medida que vai sendo executado, isso aí em formato de fluxograma, né? A gente tem a sequência dos comandos e tem a execução como finalidade. Que tem o comando leia para fazer a leitura, guardar na memória essas variáveis, né? E escrever para quem imprima na tela, né? Um determinado comando, uma determinada resolução aí da variável. Só que a gente tem, dentro desse fluxograma, o trabalho com as condições, né? Então, a gente precisa estruturar essas condições aí para que realmente seja executado um determinado comando de acordo com as condições verdadeiro ou falso, né? Se condição verdadeira, né? Então, ele executa o comando, finaliza o algoritmo, né? E exibe na tela com a função escreva para que o usuário possa ver o resultado. A partir dessas estruturas condicionais, a gente tem os operadores relacionais, os operadores aritméticos, juntamente com os operadores lógicos, né, que podem ser acrescidos de e ou, na qual a gente já viu a diferença, né, eu vou mostrar um exemplo clássico aí, uma planilha, e aí depois a gente volta novamente aqui para o Portugal para a gente ver a aplicação, tá? Então, aqui a gente tem a entrada de dois números do tipo inteiro, A e B, a solicitação de uma entrada desse valor,
os parâmetros para leitura desses valores, né? E aqui já uma estrutura condicional, né, que vocês viram no Portugal como a gente estrutura. No Visual G vocês podem perceber que a gente não tem a questão, a preocupação, né, de colocar o abre e o fecha chaves toda vez que eu tenho uma condição, né? Essa condição que é obrigatória para que eu consiga compilar o meu programa. Se eu esqueço de fechar algum parâmetro aqui, né, dentro das estruturas condicionais, então aqui eu tenho se, o abre e o fecha parênteses, aqui dentro desses parênteses eu tenho a estrutura condicional, né, a condição para que essa operação de saída aconteça, e aqui eu tenho as alternativas, né? Então, se uma determinada opção não acontece, né, e tem o se não se, ou apenas o se não, para que aconteça a segunda condição e imprima na tela para essa pessoa, né, o resultado e finalize o programa, o algoritmo aí, né? Então, aqui tem, eu vou mostrar para vocês depois duas maneiras diferentes, onde a gente estrutura uma cadeia de cis um pouquinho aqui complexa, né, que a gente pode reduzir esses comandos aqui, pode simplificar, né? Isso não quer dizer que você não possa fazer dessa maneira, né? Tudo isso vai dependendo das técnicas que vocês vão aprendendo, né? Quanto mais reduzir e mais simplificado, melhor a execução, tá? Mas isso não quer dizer que você não possa escrever, na verdade, duplicar o código para poder fazer referência a alguma outra condição, né? Você pode, sim, fazer isso, né? Porém, seu código fica maior, né? O processamento dele também é maior também. Então, vamos lá. Voltando aqui ao material. Então, aqui eu tenho, para essa condição aqui, sendo a variável A maior que B, né, eu tenho esse parâmetro de saída aqui na tela, e aí eu tenho o fim, né, da execução. Isso aqui foi uma estrutura com apenas uma condicional, né, senão a gente teria o se não para continuar a ele analisar mais condições. Okay? Aqui alguns exemplos também, né, que vocês podem praticar nessa estrutura cis simples, com apenas uma condição. Aqui a gente já tem uma alternativa composta, né, com duas ou mais possibilidades aí, né, duas ou mais condições. Então, aqui a gente tem se a condição, então ele vai fazer alguma coisa, se não, eu coloco aqui outros comandos que ele vai executar, né? Então, tem o se, então, e o se não. Aqui só o exemplo do fluxograma, declaração de A recebendo um dado 2, né? Uma variável B recebendo um valor 3. Aqui as instruções, a condição A sendo menor que B. Se for falsa, ele vem para essa outra recursividade e escreve aqui essa atribuição. Sendo verdadeira, ele vem para cá, né? Executa outra atribuição e aí finaliza o algoritmo, né? Então, tem aqui as questões das recursividades, onde eu estruturo a minha condição para que faça uma determinada ação quando for falso e quando for verdadeira ele execute outra e termine a execução desse algoritmo, né? Aqui eu já tenho o exemplo, né? Com duas opções, né? Ou seja, A sendo maior que B, ele vai escrever a primeira, que é verdadeira, né? Sempre a primeira mensagem que é exibida na tela, na estrutura lógica, é uma condição verdadeira. Caso essa ação aqui, A, não sendo maior que B, ele utiliza o se não, e aí executa uma outra ação dentro desse algoritmo, né?
finaliza o algoritmo em si. Ok, vamos lá. As estruturas de repetição. Tá, estrutura de repetição é sequência. Então, voltando aqui para o Portugal, né, a gente tem aqui duas maneiras diferentes da gente implementar esse programa aqui, né, que exibe na tela 3 possíveis mensagens, né. Primeiro, a mensagem não pode votar, voto opcional e o terceiro, voto obrigatório, né. Nessas 3 mensagens, todas elas têm uma condição, né, uma estrutura lógica que tem que ser seguida. Então, para que apareça na tela essa mensagem aqui, deixa eu aumentar mais um pouquinho aqui. Para que apareça essa mensagem, não pode votar, ele precisa obedecer essa primeira condição, né, idade menor que 16. E para que apareça também as mensagens, né, de voto opcional, ele tem que seguir aí a idade menor que 18, né? E ao mesmo tempo aqui, ó, perceba que dentro da estrutura SI, eu posso trabalhar com duas possibilidades ao mesmo tempo, né? Então, tem aqui a idade menor que 16, ou seja, essa pessoa não pode votar, né? Eu coloquei que a pessoa tendo uma idade inferior a 16, já vai aparecer a mensagem, e esse aqui que é menor que 18. Mas, professor, se eu colocar menor que 18 aqui, não vai coincidir com o de cima? Não, a partir do momento que eu coloco esse aqui, ele entende que a segunda condição ele vai ficar ali no meio termo, ou seja, entre 16 e 18. Né? A gente tem esse símbolo entre aqui em programação, dentro da estrutura C, ela é um pouquinho mais estruturada quando a gente trabalhar com estrutura de repetição e etc. Né? Mas se eu colocar simplesmente ele desta maneira aqui, eu coloquei a primeira, mas, oxa, esse aqui vai coincidir com a primeira, né? Ou seja, tudo que for menor que 18, ele vai aparecer esse aqui, não pode votar. Né? Mas como eu já coloquei essa primeira aqui, ele vai considerar a segunda estrutura tudo como entre 16, né? Ou seja, maior que 16 e menor que 18. Né? Ou seja, vai ser a idade aí 16, 17, né? E 18. Não, 18 já vai ser voto obrigatório. Né? Então, tudo que tiver entre 16 e 17, ele vai considerar aí como voto opcional. E também nós temos a terceira condição, que é a idade menor que 70. A idade menor que 70, a pessoa é voto obrigatório, né? Ou seja, quando ela vai pegar esse outro parâmetro aqui, ó, idade igual a 18 até a idade 70, né? Tudo que for abaixo de 70 e até o número 18 vai aparecer essa mensagem aqui como sendo voto obrigatório. Para os demais casos, vai aparecer o quê? Voto opcional. Né? Ou seja, se a pessoa colocar aqui 71, 72, vai aparecer voto opcional. Se a pessoa colocar 15, 16, também vai aparecer voto, aliás, 15, 16, 17, né? Voto opcional. Ok? Então, a estrutura aqui, ó, pelo menos, declaro o tipo da variável, idade, comando na tela para solicitar a idade, comando aqui para fazer a leitura, armazenar na memória, né, essa variável, e aqui eu já entro com as condições. A primeira condição, se
entre parênteses, não esquecendo de abrir chaves aqui para poder emitir essa mensagem aqui, né? Ou seja, a mensagem de saída, caso essa condição seja verdadeira. E no final aqui, depois que eu escrever o comando escreva, eu não posso me esquecer de fechar aqui, tá? Você pode fechar tanto aqui, antes do se não, como aqui no final. Se você quiser organizar aqui dessa maneira, você pode também, tá? Não precisa ser obrigatório a colocar aqui no começo. Você pode fechar aqui no final, logo depois do final, né, do comando escreva, tá? Então, abriu aqui para escrever o comando de saída, fechou no final. Não pode esquecer disso, tá? Senão dá erro. E aqui o senão, da mesma maneira, né? Eu tenho o senão aqui para complementar a primeira condição. Senão, ele vai pegar uma nova condicional aqui, né? O se, e vai verificar a idade menor que 18. Se for idade menor que 18, vai dar como voto opcional, né? Ou seja, ele vai estar entre 16, 17, né? E é isso mesmo, entre 16 e 17. Então, vai aparecer a opção volta opcional. Aí, de novo aqui, se não, aí eu continuo. Ok, voltando. Aqui eu tenho volta opcional, fecho, né? As chaves obrigatórias aí, senão dá um erro de compilação também. Tá? Vou colocar aqui para compilar. Ele pede a idade. Tá? Então, vou colocar aqui 75. E ele já aparece aqui, volta opcional, né? Ou seja, ele entende que fora dessas três condições que foram estabelecidas aqui, né? Menor que 16, menor que 18 e menor que 70, ele vai estar dentro desse parâmetro aqui, volta opcional, né? Se eu colocar uma idade, colocar 69, voto obrigatório. Ok? Então, eu posso estruturar essa condição aninhada, né? Que dentro da função se é uma função composta com mais de duas possibilidades. Eu posso colocar dessa maneira, né? Que ele entenda que a partir do primeiro comando aqui, se a partir do primeira condição, né, que foi colocada,
que é idade inferior a 16, vai aparecer isso, né? E a segunda também, se não fosse estruturada a primeira, né, iria dar a opção não pode votar, né? Como foi estruturada a primeira, ele entende que os próximos valores que ele vai pegar é 16 e 17. Se for inferior, vai pegar essa primeira, não pode votar. E se for entre 16 e 17, vai pegar como voto opcional, né? Testando aqui de novo. Se eu colocar aqui 16, voto opcional. Se eu colocar valores inferiores a 16 e valores superiores a 18, aí ele dá como voto obrigatório, né? Assim como vocês viram, 69, voto obrigatório. E superiores a esse valor, 71, 72, né? Já dá como voto opcional, ok? E aí uma maneira de você estruturar, vou compartilhar isso aqui com vocês, né? Na tela, ou no chat de texto. Tá aqui para que vocês possam abrir e ver o código. E a gente pode simplificar, né, esse algoritmo trabalhando aí com o se não, se, né, onde ele continua a condição, mas dando uma nova condição aqui, inclusive trabalhando aí com o operador ou, né? Então, olha só, a simplicidade do código, né? A partir do momento que você utiliza aí desses recursos de estrutura condicional e, inclusive, implementando aí com um operador lógico, né? Ou seja, perceba que no código anterior eu precisei estruturar o se para trabalhar com essa condição aí menor que 70 e essa condição menor que 18. Aqui não, aqui eu já coloquei os dois. Os dois não são opcionais, então eu já coloco aqui duas condições. Ou acontece uma condição ou acontece a outra. Qualquer uma das duas acontecendo, ele vai dar a mensagem na tela como voto opcional. Idade menor que 16, não pode votar. Fora isso, ele entrando nessas condições aqui, vai dar a questão do voto opcional. Fora de toda essa realidade aqui, o voto dele vai ser obrigatório. Então, eu nem precisei colocar a condição menor que 70 e maior que 18, maior ou igual a 18. Ele já entendeu que fora dessa realidade aqui, fora dessas condições, se não acontecer nada disso, ele vem para esse outro senão e imprime a mensagem e finaliza o algoritmo, né? Ok? Então, vou executar o código, né? Digite sua idade. Vou digitar aqui 13. Não pode votar. De novo, digitando a idade. Vou colocar, testar aí os entres, né? 16, 17, 18. 16. Voto opcional. Vou fazer o outro teste, né? Que a gente chama de teste de mesa, para a gente testar o nosso algoritmo. 17. Voto opcional. Vamos lá, vamos colocar 18. 18 já é voto obrigatório, né? Que é um valor igual ou superior a 18, certo? Agora, se eu voltar aqui e colocar 69, né? Voto obrigatório. Se eu colocar 100 aqui, voto opcional. Ok? Então, nós conseguimos fazer com que todas essas mensagens fossem exibidas na tela, trabalhando com esses recursos aí, trabalhando operadores, trabalhando se, o se não, o se, né? Que ele, porque normalmente o se ele vem de uma condição e vem de uma operação de saída. O se não, se, além de ele vir com
uma operação de saída, ele vem com uma nova condição. Tá? Olha só, se eu colocar aqui o E, o que vai acontecer? Eu concluo aqui nessa condição que precisa acontecer isso aqui e precisa acontecer isso aqui, né? Que a idade seja superior a 70 e que a idade seja inferior a 18. Vai dar erro na hora de compilar, né? Por quê? Porque eu utilizei um operador lógico que não condiz aqui com a minha condicional aqui, né? Então, vou executar, colocar aqui a idade 16. Aqui vai dar um erro de lógica, né? Porque ele não vai entender isso aqui. A idade 16, ela não é menor que, aliás, é menor que 18, né? Porém, não é superior a 70, né? Então, vai dar aí aqui, ó, voto opcional, né? Voto obrigatório, ok. Então, o recurso aqui do operador E, se você colocar ele, vai dar erro na questão da lógica, né, de raciocínio, justamente por causa disso. Então, não vai fazer sentido. Então, quando você quer colocar duas condições como opção, você coloca o ou, que aí ou acontece uma coisa, né, ou acontece outra, no caso do se não, se, né. E aqui no final, eu não precisei colocar uma estrutura condicional para continuar, né? Por quê? Porque aconteceu tudo isso aqui, já coloquei a estrutura logo acima, e aí não acontecendo, né? Se não, ele vem para essa terceira faixa aqui, que é o voto obrigatório, né? Idade igual ou superior a 18 e idade menor que 70, okay? Que aí dá como voto obrigatório. Então, duas maneiras diferentes de resolver o exercício. A proposta, o resultado, na hora de você compilar, é o mesmo, né? Só muda aí com a implementação do se não se, onde dá a possibilidade de você colocar mais condições aí para que você resuma, né? Simplifique a sua estrutura lógica. Tá? Então, se você tem dificuldade aí nessa parte de raciocínio, né? De como estruturar o problema, eu aconselho vocês a estudarem um pouquinho mais, principalmente, né, na questão de planilha. Pega lá um material, eu tenho, se vocês quiserem, que fala sobre a estrutura si, a aninhada, a composta, né, e ontem a gente viu lá na planilha como trabalhar, com, por exemplo, com as mensagens, né, aprovado e reprovado. A gente pode colocar mais um termo, que é a recuperação, dentro da estrutura si composta, né, então, se vocês precisarem aí, tiverem problema com relação a como trabalhar nessa linha de raciocínio, aí temos materiais nesse sentido aí. Okay? Uma pergunta, pessoal, a ser feita acerca da estrutura condicional? Não, tranquilo por enquanto. Alguns exercícios aqui, vamos ver as dúvidas, né? Bom, vamos lá. Eu vou apresentar, então, a proposta, né, de exercícios aí, né, para que vocês pratiquem. Deixa eu só pegar eles aqui.
Ok, levando em conta que a gente já conseguiu ver, conseguiu progredir um pouquinho mais, caminhar, né? Com relação aos operadores e o início das estruturas condicionais, aí, seguindo na semana, né? A gente vai ver estruturas de repetição, laços de repetição e concluir, né? Com a parte lógica. Aquela listagem que a gente estava seguindo de algoritmos, né? A gente vai dar sequência naquela lista. Então, aqui vocês têm como missão desenvolver, né, a atividade 13. Faça um algoritmo que receba um número e mostre uma mensagem caso este número seja maior que 10. Escrever um algoritmo que leia dois valores inteiros distintos e informe qual é o maior, né? Basicamente, a gente fez um parecido. 15. Faça um algoritmo que receba um número e diga se esse número está no intervalo entre 100 e 200, né? Então, vai utilizar operadores relacionais. Dá uma olhada no material, caso você tenha alguma dúvida, para pegar o símbolo exatamente dos operadores que trabalham com essa parte de intervalo, né? Relação entre os dados, tá? 16. Escrever um algoritmo que leia o nome, leia o nome e as 3 notas obtidas por um aluno, né, durante o semestre. Isso aqui a gente fez praticamente na aula de ontem. Deixa eu ver aqui. 3, 4. Ok, então a priori esses 4 aqui, né? A priori esses 4. Este exercício aqui, ó, eu vou disponibilizar também lá, vou tirar o print e coloco lá no grupo, né? E passo para os alunos do Luiz Bittencourt também. Então, aqui é o exercício 5.4, né? Tendo as variáveis salário, imposto de renda e salário líquido, né? Considerando os valores abaixo, informe se as expressões são verdadeiras ou falsas, né? Então, a gente tem essa tabela e a expressão. Final aqui, você vai precisar identificar, né? Se essa expressão ela vai ser verdadeira ou falsa, né? De acordo com a execução da expressão. Aqui também no item 2 a gente tem valores pré-determinados para essas variáveis, né? Então a variável A vai receber o valor 3, B 7 e C 4. Informe se as expressões abaixo são verdadeiras ou falsas também, tá? Então é só informar se é verdadeiro ou falso. A 3 a gente já tem as expressões, todas elas atribuídas um valor, né? Uma constante para ela, na qual você precisa resolver as expressões. Tem uma estrutura um operador lógico aqui no meio, né? O E, o OR, que é o OU, né? E aí o AND, que vocês já sabem que é o E, né? E aí no final vocês
colocam aqui, né, o final da expressão, se é verdadeiro ou falso. Novamente relembrando aqui, né, o e, para que toda a condição seja verdadeira, as duas expressões, né, ou as expressões que estiverem dentro de uma condição precisam ser satisfeitas, né? Então, um exemplo aqui, o A ele tem valor 5. Então, aqui dentro da expressão está se dizendo aqui que 5 é maior que C, ou seja, o número 3. Beleza, essa expressão ela é verdadeira, tá? E a segunda expressão, C, que é 3, aqui a gente tem dois operações, dois operadores relacionais, né, que é o menor ou igual, né? Então aqui C, que é 3, é menor ou igual a D? C, que é 3, realmente é menor que 6, né? Então aqui eu estou dando duas possibilidades, menor ou igual. Então essas duas expressões aqui, elas foram satisfeitas, né? São verdadeiras. E aí, no final, eu coloco aqui verdadeiro, tá? Então, aqui você pode colocar diretamente no e-mail, tá? Você não precisa estar copiando nada, tá? Você copia aqui, né, o texto, coloca lá no corpo do e-mail mesmo e na frente você coloca a sua resposta, tá? Então, fica aí como atividade essa aqui dos algoritmos, 4 algoritmos, mais essa aqui para a gente fixar a teoria, né? E conseguir aí na próxima semana seguir adiante com os laços de repetição, né? Com vetores e finalizar a lógica de programação. Pessoal, alguma dúvida com relação à atividade proposta do dia ou alguma coisa relacionada ao conteúdo? No final da aula, né, eu vou subir o link da gravação da aula, inclusive deixar sugestões, tá? Não é obrigatório, mas são sugestões de tanto de leitura como para que vocês possam praticar mais, né? Possam correr atrás de mais conteúdo também, né? Não fiquem presos a só o conteúdo da aula, mas tentem explorar mais assuntos também, né? E complementos, né? Você estudou sobre estrutura condicional. Nós vimos aqui que há uma maneira mais fácil de você simplificar o código. Então, beleza, vamos estudar mais, vamos ver mais possibilidades, ver mais aplicações aqui de operadores aritméticos, né? A gente também tem que buscar outras maneiras. Eu vou deixar alguns canais assim que eu considero bem interessante, bem didático, né, na forma como explica, como desenvolve os exercícios, tá? E vou deixar como sugestão lá para vocês. Então, procurem estudar, né? Tiram uma meia hora aí diária, além dessa que vocês já ficam aqui, né? Que são as 3 horas. Procure estudar meia hora a mais para que realmente você entenda, né? Consiga chegar em Python, né? Consiga desenvolver muito bem uma linguagem de programação, seja ela qualquer que você escolha, tá? Independente da linguagem de programação que você escolha, o fundamento principal é esse aqui, né? Estrutura de dados, algoritmos. Se você não tiver essa estrutura aqui bem definida, você tem muita dificuldade de entender a hora que você for ver, né? Porque a linguagem de programação é a semântica, é a questão da escrita, é a questão de se adaptar à plataforma da linguagem de programação, né? Mas a estrutura base é aqui, né? É dentro de lógica, é dentro de algoritmos. E se você não tiver isso aqui bem fixo, você vai ter muita dificuldade, tá? Pessoal, alguma pergunta, sugestões? Professor, está muito difícil, professor, está muito fácil, pode colocar mais conteúdo aí, como que está o nível de conhecimento de vocês durante essa semana, conseguiram, de repente, professor, nossa, eu não sabia nem que era esse curso de programação de computadores, né, não tinha nem ideia como o que era lógica de programação e etc, né? Mas agora eu consegui, a partir dessa semana, eu consegui compreender, né? Eu gostaria de um feedback de vocês, né? Para que a gente possa estar melhorando também as aulas, né?
tirando as dúvidas de vocês, né, que é o principal, tá? Que bom, Celso, que bom. Não, não tem problema, vocês podem repetir quantas vezes for, né, e também podem criar o hábito também de perguntar, tá, pessoal? Participem das aulas, né? Estou tendo uma participação muito satisfatória de vocês, né? Quando a gente está enterrado em algum código, aí vem outro, né? E fala, não, professor, talvez seja isso, né? Então, assim, é importante essa interação, essa troca, né, de experiências. Tem alunos que eu vejo que já tem uma facilidade maior com a lógica de programação, né? E isso ajuda muito a construir o conhecimento de cada um. Alana, fica um pouco confusa, pois costuma estudar inglês. É Portugal, né? Ele traduz aí para a linguagem natural. E aí, quando for entrar o, o Python em si, né? Aí vocês já começam a ver as nomenclaturas em inglês, né? Mas nada muito diferente, tá? Só vai traduzir aí o que você já aprendeu, né? Por exemplo, escreva é o printf, né? Que é o que vai imprimir a mensagem. Aí tem lá as declarações das variáveis, né? Por exemplo, o real vai ser o float, né? Que aceita dois números após a vírgula, né? Ou, aliás, na verdade, números decimais, né? Aí tem um int lá para números inteiros. Então, assim, só vai mudar realmente a nomenclatura. A estrutura base, ela é a mesma. Declaração de variável, estrutura-se a mensagem, o parâmetro de entrada, tem lá um parâmetro para você atribuir e tem os parâmetros de saída na tela. Tá? Não passa disso, a estrutura é a mesma. Pessoal, um excelente final de semana a todos vocês. Pratiquem realmente esses exercícios, façam. É importante, no primeiro momento que você não tem ainda um contato mais a fundo com a programação, não tem problema você replicar, né? Mas faça replicando, mas faça entendendo o que cada linha está fazendo. Isso que é o mais importante. E aí, você tendo dúvida em qualquer exercício que a gente viu até agora, em qualquer conteúdo, né, que você viu dos materiais, pode me perguntar, não tem problema, tá, pessoal? Fiquem com Deus, então, pessoal. Um excelente final de semana. Estou à disposição aí, né, nos canais do WhatsApp. Por enquanto, a gente não tem a plataforma ainda, né? Eu vou buscar um meio mais tranquilo de a gente organizar esses materiais, né? Eu vou elaborar um Google Sala de Aula, porque eu vi que a plataforma, pelo jeito, não vai sair ainda. E aí eu vou organizar o Google Classroom para organizar os materiais e a gente tem um outro meio de comunicação também por lá, tá bom? Obrigado, pessoal. Bom final de semana. Fiquem com Deus.